Você sabe o que é assustador? Algumas pessoas vão passar a vida inteira trabalhando e ainda assim vão morrer sem um tostão. Não é porque são preguiçosas, nem porque têm azar, mas por causa de 3 hábitos que elas nem percebem que estão destruindo o próprio futuro. Senhoras e senhores, quero que vocês prestem muita atenção, porque o que vou compartilhar aqui não é teoria, é a realidade. Pense nisso. Todos os dias, milhões de pessoas acordam cedo, enfrentam trânsito, trabalham duro o dia inteiro, chegam em casa cansadas, desabam na cama e repetem a mesma rotina na manhã seguinte. Anos se passam assim. Mesmo assim, quando você olha a conta bancária delas, quando pergunta sobre poupança, quando pergunta sobre investimentos, a resposta quase sempre é a mesma: nada. Elas trabalharam, mas continuaram pobres. E a pergunta é: por quê? Deixa eu te contar uma história. Um homem uma vez me disse: se eu tivesse mais dinheiro, minha vida mudaria. Mas a verdade é que, mesmo se você desse mais dinheiro para ele, ele perderia tudo. Sabe por quê? Porque maus hábitos sempre vencem a boa sorte. É por isso que ganhadores da loteria acabam falidos. É por isso que pessoas que herdam dinheiro acabam sem nada. Dinheiro sem novos hábitos é como água na mão, escorre entre os dedos. O primeiro hábito que mantém as pessoas pobres para sempre é o gasto de sobrevivência. Você já reparou como as pessoas pensam? Elas dizem: vou só passar desse mês. O salário cai e antes da semana acabar já foi tudo. Aluguel, comida, contas, uns luxos pequenos, talvez um jantar fora, talvez um celular novo que nem precisam de verdade e voltam para o zero. Mês após mês, ano após ano. E aí dizem: eu não tenho chance de crescer. Mas a verdade é que elas não estão plantando nada. Elas estão comendo a semente. Eu sei disso porque vivi isso. Teve uma época em que eu ficava do lado de fora dos escritórios, desesperado por um emprego, sendo rejeitado uma vez atrás da outra. Quando finalmente consegui trabalho, eu achei que minha vida ia mudar. Mas toda vez que eu ganhava um pouco mais, eu gastava um pouco mais. Eu não estava construindo nada. Eu não estava crescendo. Eu estava correndo numa esteira cada vez mais rápido, mas sempre no mesmo lugar. Talvez você se sinta do mesmo jeito agora. Deixa eu te mostrar uma cena. 2 jovens trabalham na mesma fábrica. Eles ganham o mesmo salário. Um chega em casa cansado, assiste TV, fica no celular, gasta dinheiro com pequenos prazeres. O outro chega em casa, também cansado, mas dedica 1 hora para aprender uma nova habilidade. Ele lê livros. Ele economiza em vez de comprar roupas novas todo mês. 10 anos depois, o primeiro homem ainda está na mesma fábrica. O segundo homem é dono da própria empresa. Qual é a diferença? Não é sorte, não é família, não é inteligência. São apenas hábito. Aqui está a verdade dolorosa. Pessoas pobres continuam pobres porque o pensamento de sobrevivência nunca permite o crescimento. Quando tudo o que você pensa é: como eu faço para sobreviver hoje? Você nunca pergunta: como eu construo para o amanhã? E o mundo recompensa quem constrói, não quem só sobrevive. Olhe para J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Ela estava quebrada, criando uma filha sozinha, vivendo de assistência social. 12 editoras a rejeitaram. Ela tinha todos os motivos para desistir. Ela poderia ter dito: sou pobre, não tenho chance. Mas em vez de comer essa semente, ela plantou. Ela continuou escrevendo e aquela semente virou livros, depois filmes, depois um império. Ela transformou palavras em bilhões. Isso não é sorte. Isso é um hábito de crescimento. Mas aqui está a mentalidade perigosa que a maioria das pessoas carrega. Eu não tenho o suficiente, então vou gastar o que tenho para me sentir bem agora. Elas compram coisa que parece de gente rica, em vez de investir no que realmente as faz rica. Elas comem a semente e nunca plantam. Senhoras e senhores, se você comer a semente, vai ficar com fome para sempre. Se você plantar a semente, regá-la, esperar e protegê-la, um dia você estará sentado à sombra da árvore. Deixe-me contar outra história. Oprah Winfrey. Ela nasceu na pobreza, sofreu abusos na infância e começou a trabalhar em um supermercado aos 14 anos. Em todos os aspectos, ela deveria ter permanecido pobre para sempre, mas não permaneceu. Ela não desperdiçou a vida reclamando ou gastando para fugir da dor. Ela investiu na sua voz. Ela investiu na sua capacidade de se conectar com as pessoas. Ela transformou sua dor em poder. Hoje, ela não é apenas rica, mas uma das mulheres mais influentes do mundo. Não foi por causa do dinheiro no começo, mas sim por causa dos hábitos. E é isso que eu quero que você lembre. Pessoas pobres não permanecem pobres porque não trabalham duro. Algumas das pessoas que mais trabalham no mundo estão quebradas. Elas continuam pobres porque toda a energia delas vai para sobreviver hoje, em vez de construir o amanhã. A pobreza não está só na carteira. A pobreza está na mente. Mude a mente e você muda a carteira. Mude os hábitos e você muda o futuro. Então eu te pergunto agora,
Você está apenas sobrevivendo ou está crescendo? Você está buscando conforto ou está desenvolvendo habilidades? Você gasta para parecer rico ou investe para se tornar rico? Porque a verdade é que o dinheiro segue os hábitos, e até que seus hábitos mudem, seu futuro não pode mudar. Senhoras e senhores, deixem-me compartilhar com vocês o segundo hábito que silenciosamente mantém as pessoas pobres para sempre. É o hábito de cair em armadilhas financeiras. Essas não são coincidências, elas são planejadas. Elas estão nos anúncios que você vê, nas promoções dos shoppings, nos aplicativos do seu celular. E se você não reconhecê-las, vai passar a vida inteira trabalhando duro e ainda assim terminar sem nada. Pense bem. No momento em que a maioria das pessoas recebe um dinheiro extra, o que elas fazem? Eles investem esse dinheiro? Eles guardam esse dinheiro? Não. Eles compram algo novo. Um celular, um carro, uma TV maior, roupas novas, um jantar sofisticado. Eles chamam isso de recompensa. Mas o que eles não percebem é o seguinte: pessoas pobres querem parecer ricas, enquanto pessoas ricas querem continuar ricas. Warren Buffett ainda mora na mesma casa que comprou há décadas. Enquanto isso, um homem que ganha $500 por mês vai feliz da vida fazer um empréstimo para comprar um celular de $1.000. Esse é o ciclo do consumismo. Eu conheci um homem que trabalhava muito. No dia em que recebeu um aumento, ao invés de investir em si mesmo ou no futuro da família, ele foi ao banco, fez um empréstimo e comprou um carro novo. Ele dirigia com orgulho e as pessoas o admiravam. Mas todo mês, metade do salário dele ia para pagar o banco. Aquele carro não trouxe liberdade para ele. Aquilo o tornou um prisioneiro. Aquele carro não o deixou rico, deixou o banco rico. E é isso que acontece quando você confunde parecer rico com ser rico. Outra armadilha é o medo. Pessoas pobres têm medo de correr riscos. Elas dizem: eu não quero abrir um negócio, é arriscado demais, não quero investir, posso perder dinheiro. E assim colocam suas economias em uma conta que rende 2% de juros, enquanto a inflação consome 10%. Elas acham que estão economizando, mas na verdade o dinheiro delas está encolhendo. O que elas não percebem é o seguinte: não fazer nada é o maior risco de todos. Quando Jeff Bezos largou seu emprego estável em Wall Street para criar a Amazon em uma garagem, as pessoas riram, chamaram ele de louco. Disseram que ele estava jogando o futuro fora, mas ele entendeu algo que a maioria das pessoas pobres nunca entende. O maior risco não é fracassar, o maior risco é nunca tentar. Hoje, a Amazon está em todo lugar e o Bezos se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Mas se ele tivesse jogado seguro, teria ficado confortável, não rico. A terceira armadilha é a procrastinação. Pessoas pobres dizem: um dia eu vou economizar, um dia eu vou investir, um dia eu vou abrir um negócio. Mas esse dia nunca chega. O tempo passa e elas nem percebem. Albert Einstein uma vez chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. Quanto mais cedo você começa, mais cresce. Mas se você continuar esperando pelo momento perfeito, vai perder a única coisa que nunca pode recuperar: o tempo. Eu também cometi esse erro. Quando era mais jovem, perdi tempo esperando pela oportunidade certa. Eu dizia para mim mesmo: quando tiver mais dinheiro, vou investir. Quando tiver mais tempo, vou aprender. Esse momento perfeito nunca chegou. A verdade é que você não espera pelo momento perfeito. Você começa de onde está, com o que tem, e cresce a partir daí. E deixa eu te contar sobre mais uma armadilha: o ambiente. As pessoas com quem você convive vão decidir o seu futuro. Se seus 5 amigos mais próximos só fofocam, reclamam e perdem tempo, adivinha, você também vai fofocar, reclamar e perder tempo. Mas se seus 5 amigos mais próximos falam sobre ideias, investimentos, crescimento e oportunidades, você vai crescer junto com eles. Mostre-me seus amigos e eu lhe mostrarei seu futuro. Certa vez vi um grupo de jovens. Alguns deles passavam todas as noites bebendo, festejando e perdendo tempo. Os outros passavam as noites criando pequenos negócios, aprendendo habilidades e ensinando uns aos outros. 10 anos depois, o primeiro grupo ainda está no mesmo lugar. O segundo grupo administra empresas. O ambiente os moldou, o ambiente os pressionou. E é por isso que, se você quer mudar sua vida, primeiro precisa mudar o seu círculo. Senhoras e senhores, essas armadilhas, consumismo, medo, procrastinação e ambiente são ladrões silenciosos. Eles não roubam seu dinheiro de uma vez só. Eles roubam seu futuro aos poucos, enquanto você acha que está apenas vivendo a vida. E a menos que você reconheça e se liberte dessas armadilhas, o dinheiro sempre vai controlar você, em vez de você controlar o dinheiro. Senhoras e senhores, agora eu vou levá-los ao terceiro hábito, e este talvez seja o mais perigoso de todos. É o hábito de culpar. Pessoas pobres sempre encontram alguém para culpar por sua situação.
Elas culpam o governo, culpam o chefe, culpam a família, mas nunca olham no espelho. Sabe o que eu percebi? Sempre que a vida fica difícil, a coisa mais fácil de fazer é apontar o dedo. Se ao menos meu chefe me pagasse mais, eu seria rico. Se ao menos o governo me desse apoio, eu teria sucesso. Se ao menos meus pais fossem mais ricos, eu teria começado melhor. Esse tipo de pensamento pode até te confortar, mas nunca vai te trazer progresso, porque no momento em que você culpa alguém, você entrega o seu poder. Uma vez conheci um jovem que me disse: "Eu não consigo ter sucesso porque meu pai não me deixou dinheiro nenhum." Eu disse a ele: "É por isso que você tem que ter sucesso, para que seus filhos nunca digam o mesmo sobre você." Cada geração tem duas escolhas: passar adiante desculpas ou passar adiante oportunidades. Pessoas pobres passam adiante desculpas. Pessoas ricas passam adiante oportunidades. Outro lado de culpar é reclamar. Pessoas pobres reclamam o tempo todo. Elas reclamam do trabalho, mas nunca aprendem uma nova habilidade. Elas reclamam do salário, mas nunca tentam um bico ou renda extra. Elas reclamam do governo, mas nunca sequer tentam melhorar a si mesmas. Reclamar é viciante. Faz você sentir que está fazendo algo, mas na realidade você não está fazendo nada. Pense nisso. Você já viu alguém reclamar até alcançar o sucesso? Nunca. Quanto mais tempo você passa reclamando, menos tempo você tem para agir. A ação gera resultados. Reclamar não cria nada. Deixa eu te contar uma história. Havia dois lojistas. Ambos tinham o mesmo problema. A rua deles tinha pouquíssimo movimento. Um deles reclamava todo dia: "O governo não liga, a prefeitura não nos apoia, os clientes nunca aparecem." Ele ficava sentado na loja esperando que algo mudasse. O outro disse: "Se as pessoas não vêm até mim, eu vou até elas." Ele começou a entregar mercadorias nas casas próximas. Ele falou para os amigos: "Se você comprar comigo, eu levo até sua porta." Aos poucos, as pessoas começaram a confiar nele. O negócio dele cresceu. O primeiro lojista ainda está lá, sentado, esperando, reclamando. O segundo lojista agora é dono de um supermercado. Mesma rua, mesmo problema, mentalidade diferente. Senhoras e senhores, o hábito de culpar e reclamar é como colocar correntes nas próprias pernas. Você acha que o mundo te prendeu, mas na verdade foi você quem se amarrou. E enquanto você viver de desculpas, nunca vai se libertar. Deixa-me te contar algo poderoso. O seu futuro não é decidido pelo governo, nem pelo seu chefe, nem pelos seus pais. Ele é decidido pelas escolhas que você faz hoje. Quando você culpa, você adia. Quando você assume responsabilidade, você assume o controle. E o dia em que você para de dizer "a culpa não é minha" e começa a dizer "a responsabilidade é minha", é o dia em que você começa a jornada rumo à riqueza, liberdade e sucesso. Senhoras e senhores, deixe-me terminar com algo que vocês nunca devem esquecer. Pobreza não é só sobre dinheiro, é uma mentalidade. Você pode dar para duas pessoas a mesma quantia de dinheiro, as mesmas oportunidades, até a mesma educação. E ainda assim, uma vai prosperar e a outra vai fracassar. Por quê? Porque uma muda seus hábitos e a outra continua repetindo os mesmos. A verdade é que ninguém nasce pobre para sempre. Você pode nascer sem nada, mas se morrer sem nada é porque escolheu os hábitos errados. Eu sei que isso soa duro, mas a realidade é dura. A vida não recompensa desculpas. A vida recompensa disciplina, coragem e ação. Então me diga, por quanto tempo você vai esperar? Por quanto tempo você vai continuar culpando, gastando, procrastinando? Quantos anos você vai perder antes de perceber que o tempo está escapando? Daqui a 10 anos, você vai se arrepender de duas coisas: das oportunidades que não aproveitou e dos hábitos que não mudou. Certa vez, ouvi um sábio dizer: as correntes do hábito são leves demais para serem sentidas até que se tornem pesadas demais para serem quebradas. Quando se é jovem, perder uma hora parece não ser nada. Gastar um pouco mais do que se ganha parece normal. Reclamar parece inofensivo. Mas ano após ano, esses pequenos hábitos se acumulam, até que um dia você acorda aos 40, 50, 60 anos e percebe que é tarde demais. Mas aqui está a boa notícia. Hoje, neste exato momento, você tem uma escolha. Você pode quebrar a corrente. Você pode parar de seguir a multidão. Você pode decidir: não vou viver na pobreza para sempre. A pobreza não é o seu destino. Ela é uma situação temporária, se você escolher lutar contra ela. Pensa nisso. Todo homem rico que se admira hoje já foi desconhecido, já lutou, já foi desacreditado. Toda história de sucesso que você ouve começou com uma decisão, a decisão de mudar hábitos. Então, se eles conseguiram, por que você não conseguiria? Senhoras e senhores, lembrem-se, o sucesso não é construído em um dia, mas sim diariamente. Seus hábitos são o seu futuro.
Mude seus hábitos e você mudará sua vida. Permanece preso a eles e nenhuma quantidade de sorte ou trabalho duro vai te salvar. Então, a pergunta que eu deixo para você é: quais hábitos você vai levar com você amanhã? Os hábitos que te manter pobre para sempre ou os hábitos que te tornam livre? A resposta, meus amigos, está nas suas mãos. Obrigado por ouvirem e não se esqueçam de curtir e se inscrever, meus amigos.